paz para restaurar o coração e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem cavalos de justiça, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem cavalos de justiça. Amém. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Diga: ser engrandecido, Deus da minha vida. Ser engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Diga: ser engrandecido, ser engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, 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 te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor,
pois só tu és o Deus eterno sobre todo. Pois só tu és o Deus eterno, pois só tu és o Deus eterno. Pois só tu és o Deus eterno. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Senhor, receba o nosso louvor, Pai. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Teu nome, Pai. Obrigado pelo privilégio de Te servirmos aqui, de celebrarmos a Tua presença. Obrigado porque o Senhor nos chama para Te adorar e chamou a todos para isso e nos fez para o louvor da Sua glória. Obrigado pelo privilégio de cumprirmos o propósito da nossa existência enquanto Te adoramos aqui essa manhã. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de vermos aquela bênção tão grandiosa que é aquela propriedade que um dia passaremos em frente, veremos um grande grupo de pessoas adorando o Senhor dentro de um prédio e diremos: Senhor, obrigado pelo privilégio de, mesmo sem merecermos, temos podido fazer parte do início dessa história. Em Jesus que nós oramos, amém e amém. Você pode sentar. Nós vamos dedicar nossos dízimos, ofertas ao Senhor, também alimentos para os necessitados e nossos motivos de oração. Você tem aí ficha no banco para apresentar motivos de oração e há envelope também no banco, você pode pegar e preencher e trazer, e pode trazer alimento. Para os irmãos terem uma ideia, hoje, por exemplo, o irmão Zé recebeu um pedido ontem, parece, de uma bolsa de alimentos para a pessoa necessitada. Então, Deus tem abençoado a nossa igreja em dar a essas pessoas um pouquinho mais de dignidade. É uma tremenda luta a pessoa precisar pedir uma bolsa de alimentos. Então, vamos agradecer a Deus que Ele tem nos dado e vamos expressar o nosso amor a Ele, entregando parte daquilo que Ele nos dá. Louvamos a Deus pela vida da igreja, possivelmente já sinalizado com a liderança da igreja, há algum tempo, a obra do banheiro será começada aí, talvez o mais rápido possível, e também o aluguel desta casa ao lado, dando maior conforto e maior condições, principalmente a área infantil da igreja e também a classes da escola dominical, tudo produto da bondade do Senhor e da fidelidade dos irmãos em dizimarem e entregarem suas ofertas. Vamos fazer isso com alegria nesta hora. Fique em pé, vamos cantar firme nas promessas do Senhor Jesus. Todos em pé, é o 154 do cantor cristão. Firme
Irmãos, a irmã Lídia é conhecida da grande maioria aí, talvez de todos. A irmã Lídia é membro da nossa igreja, está passando por uma aflição muito grande. E no culto de oração hoje nós apresentamos ali, vários irmãos já têm orado, e nós precisamos dar o ombro para ela, orar com ela, acompanhar nessa fase tão difícil. Um de seus filhos foi preso na sexta-feira, quarta-feira, e sexta foi transferido para o Rio, e o irmão da irmã Lídia também. Segundo o testemunho deles, eles não têm envolvimento com a acusação que é feita. Então, a irmã Lídia é uma irmã nossa e está sofrendo muito. Ela me disse ontem, chorando na sua casa, um pouco revoltada, ela me disse que se eles tivessem cometido aquilo, ela estaria sofrendo, triste, mas ela sabia que eles tinham que pagar pelo que eles cometeram. Então, vamos orar para que Deus cumpra o que está em Romanos 8, 28. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam Deus. Que o Valmir, que o Silas e que o Alessandro tenham lá oportunidade de serem libertos da pior prisão que tem, que é a prisão espiritual. A irmã Lídia também tem aí um material que foi orientado pelos advogados, dando um testemunho de que você conhece o Valmir, e eu estou assinando esse material. Então, e para assinar, para que não haja qualquer manipulação de nomes falsos, tem que se identificar com o CPF e a carteira de identidade. Mas não há nenhum problema quanto a isso. Você não estará envolvido com qualquer tipo de coisa. É apenas atestando que você o conhece e dá esse atestado da vida dele. Então, se você sentir-se à vontade, bem, por isso, apoie a irmã Lídia. Foi uma solicitação. A irmã Lídia está dizendo também que é do Silas também. Você fique à vontade, eu estarei fazendo isso, peguei uma folha e já fiz em relação ao Valmir principalmente. Então, você fique à vontade e quiser, pode apoiar, não fique constrangido, com medo, não há problema nenhum, você pode se instruir, inclusive, com pessoas que quiserem, o pastor Adenal está aí, precisa tirar a xerox, quem quiser, a Elaine vai poder fazer isso. É o momento da gente abraçar a irmã Lídia e orar por eles. Nosso Deus e Pai, nós estamos, ó Deus, sofrendo com a irmã Lídia, não sofrendo como ela está sofrendo, nem eles próprios sofrem como a tua filha sofre, Senhor. E, ó Deus, o Senhor pode mudar quadros, independente do que houve, do que não houve, o Senhor sabe de tudo. Mas, qualquer que seja o quadro, o Senhor pode mudar. Nós te pedimos duas coisas nesta hora, Senhor. Conforta e dá força ao coração da irmã Lídia. Que a tua filha seja fortalecida com poder espiritual sobrenatural. Além do que é entendido, imaginado, do que é racionalizado. Que ela tenha, ó Deus, uma coragem ainda maior para enfrentar esse desafio. Também nós te pedimos que Rodrigo, Silas e Alessandro reflitam sobre suas vidas, independente, ó Deus, das circunstâncias, porque eles estão afastados do teu caminho. E que este momento lá seja um momento para a tua glória na vida deles, arrependendo-se e se firmando totalmente em Jesus. Ó Senhor, faze tudo para a tua honra e para a tua glória, no nome de Jesus. Amém. Pode sentar.
pois tudo que Ele faz é bom, é justo o seu pensar. Dai excelsa glória ao bom Jesus, desceu ao mundo vil, a fim dos homens libertar, a fim de libertar o meio malvadio. Só Jesus tem poder de um pecador salvar, outorgar vida eterna e glória sem igual. Aos que aceitam esta graça infinda, Cristo a paz ao mundo o céu conduz, redimido pois pela graça, nós só firme contemplando a cruz. Os que aceitam esta graça infinda, Cristo a paz ao lindo céu conduz, redimido pois pela graça, marcham firme contemplando a cruz. Glória, Pai Do céu seja dada, glória ao a Pai, Cristo, Filho excelso, dai ao Santo Espírito glória, pela obra santa, pela redenção. Pensei que eles iam cantar, ó. Pensei que eles iam cantar, ó. Levantai-vos, moços crentes, né? Amém. Esse hino eu cantei no coral, viu, irmãos? Muito. Cantei muito no coral. Quando você tinha 12 anos, irmã, então já... Não diz nem quanto tempo tem isso, né, irmão? Eu cantei no coral este hino. Irmãos e irmão de Djalma, a semana toda, envolvido com exames, ele vai fazer uma cirurgia. O irmão de Djalma é uma inspiração, irmão. Todos eles. Mas o irmão de Djalma pelo fato da sua enfermidade. Às vezes o irmão de Djalma está no culto de quarta-feira aqui. À noite. Ele passou 4 horas e meia, 5 horas numa cadeira, às vezes mais até, tirando líquido, fazendo diálise. Diga, irmão de Djalma. Meus irmãos, essa semana passada foi uma semana muito bonita, não é luta não, porque eu encontrei Paulo César, né? Com aquela carinha ruim dele, mas como é que é bom aquele Paulo César para ajudar a gente, viu? Ele sabe das coisas... Tem a cara de ruim, mas tem um coração bom. Com certeza. E nós saímos, eu consegui, meu irmão, uma Isso consulta... dá uma crônica, não dá, irmãos? Com o doutor Petean, que gasta 90 dias... Chega aqui mais perto, mas chega aqui, que a gente, nós dois aparecemos na câmera lá, ó. Eu consegui, meus irmãos, de uma semana, me encaixaram para quinta-feira. Eu cheguei ali, a menina falou, Djalma, espera um pouquinho que eu te chamo. 5 horas de cadeira. Sim. Quando me chamou, 15 minutos eu fui embora. Aí ele falou, agora você precisa ir na Tijuca fazer essa tomografia para mim. Mas sempre leva muitos dias. Eu cheguei lá, ligamos e eles me encaixaram 2h30, eu estava lá fazendo. Aí eu já estava só, o Paulo César não estava comigo, não. Ia pegando aquele, pastor Rocha me levou, deixou. Eu fiz, ele falou, me mostra. Quando você estiver pensando que era 8, 15 dias, 20 dias. Quando foi às 7 horas, eu te pego um ônibus lá na Tijuca, eu e Edith viramos aquela serra ali, que estava lá na Barra, cheguei e falei, já, ele, assim que eu gosto de ver, Djalma. Vou te operar na sexta-feira. Meus irmãos, as coisas
as coisas concorrem para o bem, e a mim eu nem sei como é que é tanto assim. O médico que me cortou o braço esquerdo não achou nada, eu passei que os irmãos viram aqui. Agora está aqui até acabando a fístula, eu cheguei lá e falou, não, a fístula não está acabando, você tem uma trombose aqui nesse braço. Se fizer essa fístula aqui, seu braço estoura. Então eu tive que agora fazer uma prótese na perna, e se eu não vou, eu tinha feito aqui, o médico aqui não tinha visto trombose, não tinha nada, eu já tinha na mão a dupla e não tinha trombose. Lá no exame mostrou a trombose que eu tinha aqui no braço. Então, como é que Deus... Aí, os telefones tocavam, o Oséias me ligou 4 vezes. Quem é? Os meninos do quarteto que está ligando. Os meninos do quarteto que está ligando. Aí, essa era a alegria nossa lá, né? Quando nós estávamos caminhando, o Oséias ligava. Como é que está? Eu falei, estou na serra, estou virando a serra agora. Tô isso. Como foi bom, meus irmãos. Quando aquele telefone do Oséias tocava, né? Eu falei, tem alguém junto com a gente. Alguém está junto com a gente. E aí eu precisava de estar aqui na sexta-feira para fazer hemodiálise, 11 horas. Quando eu saí do Dr. Petean, era mais de 9. Lá no Washington tinha um céu que tem na casa dele, um pequeno grupo. Terminou 10 horas, eu consegui falar com o Paulo César e falou, como é que está? Tudo certo. Que hora a senhora olha lá? 11 horas. Vamos embora agora? Ele estava no centro, ia lá em Laranjeiras, ainda para me apanhar na Barra. Mas meia-noite não tem trânsito no Rio, né? Aquelas vias ficou tudo. Meia-noite e 10 saímos da porta do pastor Washington, lá na Península. 3 horas eu estava deitado aqui em casa. E 11 horas eu estava na mata fazendo hemodiálise. Como é que Deus... Coisas, meu irmão, que você gasta meses para fazer. Porque se quiser, mesmo que queira fazer particular, uma consulta do PT é R$500 particular. E eu fiz isso tudo pelo plano. Deus me conduziu. Louvado seja Deus, irmão Djalma, pela sua vida e pelo seu testemunho de vida. Amém. Pode sentar, querido. Irmãos, não é fácil, né? Às vezes tem gente que... Eu vou pegar isso aqui, me ajuda aqui, alguém aqui. Pega aqui para mim, tem gente que às vezes, por uma dorzinha de cabeça, não estou de maneira nenhuma sendo insensível a sofrimento, e agora eu coloco esse de cá, a sofrimento de ninguém, mas algumas pessoas, às vezes, a gente, né, por alguma pequena coisa, a gente... O mesmo não acontece com outras atividades. Às vezes, o sujeito faz das tripas coração para outras atividades, mas para as coisas de Deus se esquece. Onde já é um testemunho contrário disso. O pastor Exaltino escreveu uma crônica e disse que há crentes que são verdadeiros leões durante a semana, na empresa, no trabalho, em tudo. Na obra de Deus são gatinhos mansinhos. Só que é cama, poltrona. Irmão Djalma é um testemunho. Irmão Demétrio não é o primeiro culto que vem depois da cirurgia, né? Já esteve aqui, não já, irmão Demétrio? É o primeiro? É o primeiro depois também da cirurgia. Então, nós agradecemos também a Deus pela vida do irmão Demétrio. Está ali. Vai lá, irmão Djalma, dá um abraço no irmão Demétrio, está pertinho aí. Dê um abraço. Ele está aqui depois da cirurgia, primeiro culto aqui de manhã. O irmão Djalma fez a introdução do sermão desta manhã. Eu não ia falar com essas palavras dele, mas ele fez a introdução assim, com a vida, com o testemunho. Porque eu tenho um sermão hoje com 3 perguntas que eu quero que a gente reflita sobre elas. Eu introduziria, abrindo o espaço para essas 3 perguntas, mas ele fez. A primeira pergunta é a seguinte: como você encara os desafios que surgem na sua vida? Eu vou repetir, preste atenção. Como você encara os desafios que surgem na sua vida? Abra sua Bíblia em Números. O nome do livro é Números mesmo. Números capítulo 13.
Irmãos, interessante, enquanto vocês abrem, lá na sexta-feira tinha um homem no portão de entrada do terreno, antes do culto começar, porque lá choveu antes e estourou um transformador e atrasou a voltar, conseguirem um ponto de luz, porque não podia ser no local onde tinha estourado, foram buscar, e a extensão, aquele negócio todo. E um homem me perguntou assim no portão, que não era nem portão, é o muro que foi quebrado para retroentrar. E ele me perguntou, isso aqui vai ser vai ter um trabalho aqui? Eu falei assim, isso aqui vai ser um trabalho da Igreja Batista, vai ser um templo batista. Ele falou assim, interessante. Mas ele com um perfil assim, de crente. Aí eu disse para ele assim, eu falei assim, você é cristão? Ele disse, não sou não. Eu não sou cristão não. Eu falei, tá bom, que bom você estar aqui. E ele falou assim, eu estou vendendo uma casa numa rua aqui atrás. Se eu vender em 15 dias, em 15 não, em 30 dias, eu vou dedicar 10% do valor para essa obra aqui. O pastor Ciro estava assim uns 3 ou 4 metros de distância. Eu chamei o pastor Ciro. Aí perguntei, pastor Ciro, conhece? Não. Aí ele falou, mas ele mora aqui numa rua de trás aqui. E olha, ele está dizendo aqui isso. Então dê atenção a ele, porque ele tem o sentimento de cristão. Ele diz que não é, mas ele tem. Aí ele, com a conversa desenrolando, a esposa dele é evangélica de uma outra igreja. Inclusive estava reunido perto ali. O nome dele é Orlando, e nós oramos por ele. Eu disse, olha, independente se você vai vender nos 30 dias ou não, você vai dar os 10% aqui. Independente disso. Porque se não vier por ele, vem por outro. Meus irmãos, este púlpito aqui, nos 23 anos, nunca teve preocupação de... Às vezes eu vejo alguns relatos, em algumas situações, preocupações de pastor, ou então de liderança, porque houve isso, não sei o quê. Meus irmãos, a janela aberta é do céu, não é minha, não é de ninguém. É o céu que tem janela aberta. Então, eu disse, independente disso, que você entregue sua vida a Jesus. Se você vender nos 30 dias e cumprir, espero que cumpra, mas que você seja um cristão aqui. Mas eu achei interessante, irmãos, a postura dele. E aí eu perguntei o nome, e ele disse o apelido, Feijão. Aí disse que é conhecido. E aí o pastor Ciro, quando ele falou, eu sou irmão de fulano, cunhado aí, um deles frequenta a congregação. E aquele homem impactado e dizendo isso. E primeiro 15 dias, não 15 não, 30 dias, eu vou entregar para esta obra aqui. Louvado seja Deus, e que ele se converta e tenha a sua vida transformada, independente do que vai acontecer. Se ele não vender a casa nos 30 dias, vender no 31º dia, e aí acabou o propósito dele, não tem problema nenhum. Mas que ele entregue sua vida para Jesus. Que ele viva para Jesus. Meus irmãos, o número 13 é aquela situação quando há uma orientação muito clara para que o povo fosse espiar a terra. Veja o verso 2. Envia homens para sondar a terra de Canaã, que dou aos israelitas. Enviarás um homem de cada tribo de seus pais, todos eles líderes entre os israelitas. Veja bem, Deus diz para Moisés, Moisés, envia homens para espiar a terra que eu estou pensando em dar para vocês. É assim que está na sua Bíblia? Hein? Como é que está na sua Bíblia no verso 2? Que hei de dar. Tem outra versão?
que dou. A versão que eu li fala assim. Estou dando a sua aí? Estou dando. Não há dificuldade. Que dou, presente do indicativo. Que darei, futuro do indicativo. Que estou dando, essa formação envolvendo o gerúndio e o presente. Não importa. A ideia do texto é que a terra já era dada ao povo. Outro destaque aqui, Deus falou, envia um de cada tribo, como que querendo mostrar a unidade do povo e a distribuição das tarefas. Olha, cada tribo terá um representante para ir lá ver a terra. Mas olha, não manda qualquer um não. Manda líderes. Está aí, verso 12. O qualquer um aqui não é desprezo, é a referência àqueles que fossem líderes dentre eles. Porque há pessoas que nunca liderarão, isso é natural. Eu penso, no que estudei de liderança, que em alguma esfera essa pessoa vai liderar. Por exemplo, se ela é motorista, ela é motorista. Está liderando o quê, pastor? Meu amigo, na hora que ele estiver no volante, ele é o líder daquele ali. Quem estiver de carona, quem estiver com tudo ali de coisa, depende dele ou dela. Mas isso é uma análise mais abrangente. Quando se fala em liderança, nem todos serão líderes. Então Deus disse para Moisés, olha, manda líder para lá. E aí separou de cada tribo, até o verso 16, 15 você não precisa ler, porque está aí o nome de quem era. Então depois, se você quiser saber o nome dessa elite que foi espiar a terra, está aí. No verso 16, estes são os nomes que Moisés enviou para sondar a terra. Moisés nos enviou, verso 17, para sondar a terra de Canaã e disse, subi pelo Neguebe, atravessar as montanhas, vede como é a terra, verso 18, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se são poucos ou muitos, vede como é a terra em que habitam, se é boa ou má, como são suas cidades, se acampamentos ou fortalezas, e como é a terra, se fértil ou não. Há uma instrução de vasculhar toda a terra, de perceber todos os pormenores. Então veja bem, Deus mandou espiar a terra que ele tinha dado, ele mandou líderes, esses líderes foram instruídos por Moisés, vocês vão fazer isso, vocês vão olhar como é que é a terra, como é que é boa, se é ruim e tal, tudo. Deu as instruções, eles foram. Aí eles trouxeram o relatório. Quando eles trazem um relatório, a partir do verso 25, depois de 40 dias, eles voltaram de sondar a terra. Ao chegarem, apresentaram-se a Moisés e Arão e a toda a comunidade israelitas no deserto de Parã, em Cádiz. Então relataram tudo a eles e a toda a comunidade e mostraram-lhes o fruto da terra. E prestando contas a Moisés, disseram, fomos à terra a qual nos enviaste. Agora começa o relatório. Ela, de fato, dá leite e mel. Este é o seu fruto. Contudo, meus irmãos, deixa eu dar uma paradinha aqui. Se eu não terminar esse sermão hoje de manhã, não tem nem problema. São 3 perguntas só. Mas à noite eu não vou pregar a extensão dele hoje, porque já é outro sermão à noite. Essa danadinha dessa conjunção adversativa é uma praga. Olha, a terra, de fato, dá leite e mel.
Está comprovado. Contudo, todavia, mas, porém, tem alguma aí com outra conjunção? Que não seja contudo? Hein? Porém, tem mais outra? Mas, tem outra aí? Entretanto, o único problema é porque o Silmar está usando uma paráfrase. E aí ele transforma essa linguagem numa, assim, bem mais próxima do entendimento. Olha, de fato a terra dá leite e mel. Mas, olha, esse negócio é terrível. Isso é comum a gente. Olha, o pastor é gente boa pra caramba, mas, estou falando de mim, não é porque eu tenho nenhum. Olha, isso aí é uma praga, não. E aí, o problema é o seguinte, porque não é uma avaliação crítica para melhorar. O pastor é gente boa pra caramba, mas se essa segunda oração, que não é a principal, essa segunda oração fosse uma forma de avaliação para ajudar, não. Começa um discurso negativista, começa um discurso destruidor, cheio de problema, e tudo que foi feito antes, esquece. Está aqui. Olha, de fato, nós comprovamos a terra mana leite e mel. Contudo, todavia, mas, o único problema, o povo que habita nessa terra é poderoso, as cidades são fortificadas e muito grandes. Vimos também ali os descendentes de Anak, os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas, os cananeus habitam junto ao mar e ao longo do rio. Meus irmãos, eles começaram a dar um relatório só de coisa ruim. Só de coisa ruim. Isso é eu queria falar essa palavra, mas você pode entender de maneira errada, porque é no sentido mesmo de que isso é uma praga na vida da pessoa. Quando a pessoa deixa de ver o lado e começa a ver os detalhes. Por exemplo, o sujeito tem um dia, acordou de manhã, chegou à noite. Ele, durante o dia, teve ar para respirar, ele teve saúde para andar, ele teve comida para comer, água para beber, ele teve pessoas para se relacionar, teve tudo. Mas aconteceu um probleminha qualquer. Eu não sei, alguém no trânsito esbarrou no seu carro, alguém, sei lá, feriu, falou alguma coisa, uma coisinha pequena. Aquilo passa a ser o mais importante durante o dia. Se esquece de tudo de bom que aconteceu. Então isso é quase como uma doença. Esse povo foi comissionado a ver uma terra que já era dada a ele. Só os líderes foram instruídos o que deveriam ver. E eles veem o bom da terra. Mas não é o bom que motiva-os e não é o bom que passa a ser o foco. Eles olham o lado negativo. Por isso esta pergunta primeira: como você encara os desafios que surgem na sua vida? Porque veja bem, verso 30. Então Calebe fez o povo calar-se diante de Moisés e disse: temos de subir e nos apoderar dela, pois com certeza conseguiremos prevalecer contra ela. Bem, no meio daquele relatório, Calebe levantou: peraí, eram 12.
Trouxeram o relatório. Caleb levantou, peraí, nós temos que subir contra essa terra. E nós temos que nos apoderar dela. Pois com certeza conseguiremos prevalecer contra ela. Mas, olha o verso 31. Mas os homens que haviam subido com ele disseram, não conseguiremos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Então, depreciaram diante dos israelitas a terra que haviam sondado, olha só, para agora dar sustentação à sua desconfiança, à sua atitude de vida infeliz, a sua falta de coragem. Você tem que ter muito cuidado na vida, porque nem tudo que vão dizer para você é aquilo. Não, nem tudo que dirão é exatamente aquilo. Pastor, mas é a minha mãe que está dizendo. Sua mãe é igual a qualquer ser humano. É meu pai que está dizendo. Eu não estou dizendo para você desrespeitar sua mãe e seu pai. Você deve, inclusive, ouvi-la até o final. Eu estou dizendo quando a atitude de vida passa a ser, meu filho, você não vai conseguir esse trabalho. Você não vai conseguir isso. Pode ser sua mãe. Ela também é passível de não ter essa capacidade. Aliás, parece-me que nesse aspecto, as mães são até mais encorajadoras do que o homem, em muitos casos. Logicamente que alguns elas são medrosas, pastor. Tem que equilibrar. O que eu quero deixar claro é que não importa quem é que está dizendo. Pode ser o pastor. Para eles fundamentarem a sua desconfiança, a sua timidez, a sua fraqueza, eles começaram a depreciar a terra. O relatório inicial era, de fato, mana, leite e mel. Mas eles começam a depreciar diante dos israelitas a terra que haviam sondado. E dizem assim, a terra por onde passamos para conhecê-la é uma terra que devora os seus habitantes. E todos os que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali os nefilins, os gigantes, pois os descendentes de Anak procedem dos nefilins. E nós éramos como gafanhotos aos nossos próprios olhos e também aos olhos deles. Olha o verso 14. Então toda a comunidade, olha só, a importância da palavra de um líder. Eles eram líderes, um líder de cada tribo. Aí traz aquele relatório. Ora, se eles líderes trazem aquele relatório, o que o povo vai pensar? O que o povo vai pensar? Vai pensar que é assim mesmo, né? Nada. E vai ficar com medo também. Então toda a congregação levantou a voz e gritou, e o povo chorou naquela noite. E todos os israelitas murmuraram contra Moisés e Arão. E toda a comunidade lhes disse, seria melhor se tivéssemos morrido na terra do Egito. Seria melhor se tivéssemos morrido nesse deserto. Porque o Senhor nos trouxe a esta terra para cairmos à espada. Nossas mulheres e nossas crianças serão capturadas. Não seria melhor voltar para o Egito? E diziam uns aos outros, escolhamos um chefe e voltemos para o Egito. Meus irmãos, desencadeou um processo de confusão por causa da falta de capacidade de encarar desafio dos líderes. Você é líder, meu irmão, minha irmã, em qualquer área da vida, seja aqui na igreja, num departamento, no ministério, numa organização, lá no seu trabalho, na sua empresa, surgiu um desafio, cuidado. Não permita que as coisas menores
ditem o rumo. Não. Porque desencadeia um processo tremendo. Agora já há murmuração. Agora já há, de certa forma, rebeldia. Desencadeou tudo. Porque alguns ali não sabiam enfrentar os desafios que surgem na vida. Nós temos que aprender na vida a investir tempo e energia naquilo que é essencial. Senão, a gente perde tempo com aquilo que é secundário. Isso não significa que você não possa fazer lazer. Hoje, se Deus quiser, durante um tempo, não é o tempo todo, porque mudou esse horário, então eu me preparo para vir para cá para o culto, cedo. Mas se Deus quiser, eu quero pelo menos saber do meu Fluminense campeão. Não é pecado. Todos estão torcendo, né, irmão? Todos vão dizer amém? Trairagem, né, rapaz? Eu não estou dizendo que você não possa investir tempo. Gente, coisa boa. Ontem nós ficamos aqui umas 4 horas, mais ou menos. 4 horas? Não, menos um pouco talvez. Lá na casa de mamãe, aniversário de mamãe. Todo mundo, parente, amigo. Nós estamos perdendo tempo, porque nada, irmão. Estamos ali, conversando, revendo alguns. Só meu irmão não veio. Não veio não é porque ele não quisesse, é porque a partir de quinta agora ele prega lá no Campo Redondo, quinta domingo. Então ele falou, gente, e lógico, ele está aqui quase todo mês com mamãe. Então só ele não veio, todos os 7 filhos lá, netos, 4 gerações reunidas. Vovó, mãe de mamãe, teve o privilégio de ter 5 gerações, nós temos uma foto de 5 gerações. Então, o neto mais novo de mamãe, se casar daqui uns 7, 8 anos, né? Ele já está com quantos, Jonathan? Se ele casar daqui uns tempos, mamãe permanecer até lá, pode chegar a 5 gerações. Não é perda de tempo você fazer alguma coisa para a sua saúde mental, física. Eu estou dizendo perder tempo com aquilo que não é de valor. Porque desencadeia um processo de problema, porque a pessoa começa a ver só o lado ruim. É o que está aqui nesse texto. A terra era dada para eles. Os líderes foram lá. Eles foram instruídos, olhem assim, assim, assim. E eles voltam de lá vendo ruim. Isso é uma atitude de vida. Você está sem trabalho. Aí pede a Deus um trabalho. Eu já percebi que alguns não querem trabalho, querem emprego. Não são todos, graças a Deus. Emprego é diferente de trabalho. Não falta trabalho para ninguém. O que falta é emprego. Trabalho não falta. Pastor, mas está um número aí, a Espanha está com 25%, Moisés, é isso? Taxa de desemprego, 25% a Espanha. Brasil, o quê? 11%, Moisés, 10%? Pouco menos, já baixou. Mas veja bem, eu compreendo que ainda há questões, mas principalmente no Brasil, jovens e adolescentes estão aqui, conversem com Moisés, com Hélio, mas quem é aqui? Luciano. Eu estou dizendo às pessoas que estão colocadas em alguns pontos estratégicos, não é? Sobre as oportunidades de trabalho que surgem, pastor Adenauer, que surgem na vida. Vai ter trabalho à vontade. Você tem que estar preparado e tem que querer enfrentar desafio. Mas o sujeito está sem trabalho, aí ele pede a Deus, ele pede um emprego, ele pede um trabalho, e Deus abençoa e dá o trabalho. Aí com um mês, mas esse trabalho está muito difícil, eu estou ganhando pouco, não tem isso lá. Ele estava precisando de um trabalho, Deus deu, a partir dali ele vai conseguir ter a sua vida organizada. Ele começa a focar no negativo.
Aí ele reclama do patrão, ele reclama do cliente, ele reclama de não sei o quê, ele reclama do horário, ele reclama da... Meus irmãos, isso é atitude de vida. É como as pessoas encaram os desafios. E se ela encarar negativamente, vai desencadear uma série de problemas. Eu não estou dizendo com isso que surgiu o trabalho e ela não possa avaliar. E ela vai avaliar, bem, eu estou aqui, mas não é aqui que eu vou ficar, não. É ruim de eu ficar aqui. Como dizem aí os adolescentes. Nem usam mais esse é ruim, né? Agora já é. Olha outro, né? Sim, agora eles falam é ruim, mas eles falavam é ruim mesmo. Eles falavam errado a palavra. Porque não é um ditongo, é um hiato. Mas ele poderia pensar, bem, eu estou aqui carregando pedras, não é nenhum demérito carregar pedra, mas o meu negócio é carregar pedra hoje, porque amanhã eu quero carregar ouro. Não há problema. Mas não. Ele quer carregar o ouro sem carregar a pedra. E ele começa a ver naquele serviço o que é de ruim, naquele desafio que é ruim. E foi isso que esse povo fez. E começou a desencadear todo esse processo. Olha, irmãos, é lindo o texto. Diz o texto que Moisés e Arão se prostraram, verso 5 do 14, e diante de toda a assembleia, Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, faziam parte dos que haviam sondado a terra, rasgaram as suas roupas e falaram a toda a comunidade dos israelitas. Olha só, agora vem o outro lado. Verso 7. A terra por onde passamos para conhecê-la é, o que está na sua versão aí? É muito boa. Nossa, como dizem os mineiros, é muito boa. É boa demais da conta, só. É assim que fala mineiro? Boa demais da conta, só. Como é que fala o nordestino, irmã? É de lá. Hein? Boa demais? Boa demais, bichinho? É assim? É o baiano. Boa demais. Gente, isso é boa demais. É assim? A versão que eu tenho aqui diz assim: a terra que nós passamos a conhecê-la é extraordinária. Como é que está isso, mano? É muito boa. Boa mesmo. Agora, Caleb e Josué, irmãos, eles estavam no mesmo grupo dos 12. Eles eram integrantes dos 12. Caleb já tinha falado: peraí, vamos parar com esse negócio aqui. Não, nós podemos possuir essa terra. Aí ele diz: não, meu irmão, o relatório é esse. Aí o povo se inflama. E agora Caleb e Josué, num dueto. Eu não sei quem fazia a primeira voz e a segunda, mas num dueto, eles começam a dar outro relatório. Olha só. A terra por onde passamos para conhecê-la é extraordinária. Olha, você fica tranquilo que eu vou ficar só nessa primeira pergunta. Tá bem? Não vou para as outras. Eu esperava fazer as 3 hoje. Então fique tranquilo. A terra é extraordinária. Se o Senhor se agradar de nós, então nos estabelecerá nessa terra e a dará para nós terra que dá leite e mel. Apenas não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra, pois será comido por nós como pão. Eles estão sem defesa e o Senhor está conosco, não os temais. Mas toda a comunidade disse que fossem apedrejados. Olha só os efeitos negativos de um relatório de gente que não tem coragem. Está aí. Ó. E a comunidade diz para que fossem apedrejados. Caleb, Josué, Moisés e Arão. Mas a glória do Senhor apareceu na tenda da revelação a
todos os israelitas. E o Senhor disse a Moisés: até quando este povo me desprezará e não crerá em mim, apesar de todos os sinais que eu tenho feito no meio dele? Eu o ferirei e o rejeitarei como uma praga, e farei de ti uma nação maior e mais forte do que ele. Então Moisés respondeu ao Senhor. Olha, agora veja bem como é que vem um líder, irmãos. O líder dirigido pelo Senhor. Se fosse um de nós, fala a verdade, você que é líder. O Senhor disse: eu o ferirei e o rejeitarei como uma praga, e farei de ti uma nação maior e mais forte do que ele. Você ia dizer assim: mata, Senhor, queima, destrói. Eu duvido se um de nós aqui, né, diria o contrário, se não faria isso. Duvido. Aí Moisés vem e nos ensina. Olha como que você deve encarar desafio e vencer desafio. Porque o desafio continuava. E Moisés: Senhor, os egípcios ficarão sabendo disso, Senhor. O que o Senhor fez sair este povo no meio deles com a tua força. E contarão isso aos habitantes da terra. Moisés começou, irmãos, eu não vou ler aqui até o 25. Eu não vou ler. Você leia depois. Moisés começou a interceder pelo povo. Ele começou a pedir a Deus pelo povo. Ele começou a pedir que Deus perdoe este povo. O Senhor é tardio em irar-se, grande misericórdia, perdoa a culpa. Meus irmãos, que coisa extraordinária. Eu quero encerrar esta primeira pergunta. Como você encara os desafios que surgem na vida, na sua vida? Como você encara? Você sempre será desafiado na vida. Sempre. Então, seja proativo, proativa. Haja antes. Haja antes. Um desafio pode ser você perder o seu trabalho, o seu emprego. É um desafio que você pode enfrentar. Quantos estão bem no trabalho, no emprego, tudo tranquilo, tudo em paz. Aí, daí a pouco, a empresa sofre lá um problema e ela precisa demitir. Um contrato é encerrado com um grande empreendimento. Uma ação investidora do presidente ou do setor financeiro não sai como queria, então despencou lá e houve toda aquela bagunça lá que esses homens economistas entendem bem, de ativo e mais não sei o quê, e aquele negócio todo. E conclusão, tem que dar uma arrochada, então nós vamos parar com esse tipo de investimento e nós vamos ter que demitir. Isso é possível, todo mundo pode enfrentar. O que alguns fazem? Não se preparam para isso. Não se preparam. E agora eu estou tentando resgatar, porque eu só vi a manchete, não pude ver o telejornal, mas 75% vão receber o 13º para pagar dívida. Com cartão e cheque pré. Juros exorbitantes. E por incrível que pareça, eu descobri, porque mudou a filosofia. O banco não tem interesse nisso mais, não. Ele quer ganhar de outra maneira. Aquela ideia que a gente tinha de que o que ele quer é arrebentar você, não. Ele quer que você ganhe. Porque quanto mais você ganhar, mais ele vai ganhar também. E, na verdade, os juros altos são porque alguns não pagam.
Alguns não, muitos. Então esse risco é distribuído, não é mais ou menos assim? Distribuído. Mudou a filosofia. Se você tiver um grande empreendimento, se você for ao banco e mostrar e provar que você tem ali todos os fundamentos na área para aquele empreendimento, o banco vai dizer assim: nós vamos ser parceiros seus, ou seu, ou sua, nós vamos ser parceiros nesse projeto. E você vai fazer isso da melhor maneira, o juro lá embaixo, o recurso como é que dá aquele nome de carência, com não sei o quê e tal. Ele vai fazer. Pode ser o desafio da saúde, de repente muda tudo. Você está pulando igual cabrito novo. Aí surge uma dorzinha, aconteceu isso aqui, e agora você tem que fazer, aí muda tudo. É um desafio. Então vamos pedir a Deus, Deus, você não vai ficar com a neurose de que vai perder o emprego, você não vai ficar com a neurose de que vai vir uma doença, não, você vai simplesmente agir antes, para que aquele desafio não surpreenda você. Se você não quiser desafio, eu tenho a receita da oração. Senhor, leva-me para o céu. Quer orar aqui agora? Alguém quer? Eu não enfrento desafio, mas eu não sei se Deus vai atender, isso é outra coisa. Eu não sei. Mas não quer enfrentar? Peça a Deus para levar você para o céu. Se Ele atender, você não vai ter mais desafio nenhum. Então vamos ser proativos e aprender os princípios. Vamos parar aqui e depois eu continuo. Mas não veja desafio como um problema. É uma bênção de Deus. E olha, quanto mais você se colocar nas mãos de Deus e idealizar coisas nobres, quanto mais desafios você vai enfrentar. Eu estava conversando com o pastor Ciro lá na sexta-feira, antes de começar o culto. Ele falou: pastor, isso aqui é uma coisa que, sinceramente, eu não estou nem acreditando nesse negócio. Tem um ano, acho que um ano que a gente começou a congregação. A gente não tinha nenhum lugar para reunir. E, meus irmãos, é um jovem, ele vai vir pregar aqui, ou vai vir qualquer período para ele pregar, inteligentíssimo. Casou recentemente. Pastor, tem um ano que a gente começou. É uma comunidade pobre, de periferia. Pastor, e cada dia Deus vai. Mas, irmãos, quantos desafios eles estão enfrentando. Sabe por quê? Se você se lançar a desafios nobres, a projetos nobres, os desafios serão grandes, mas você será vitorioso. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza. Vamos cantar. E a gente vai orar encerrando. E depois, fique em pé. Depois a gente conclui. Eu aceito o desafio. Mas obreiros para a seara, que oramos
Amém. Olha só o que diz o estribilho. Vamos falar juntos o estribilho, o coro? Falar apenas. Vamos. Eu aceito o desafio. Viverei por Cristo Jesus. Em palavras, ações e atitudes. Refletirei sua luz. É completo o negócio. Não é só de palavra, não. Tem muita gente que é boca para fora. Em palavras, ações e atitudes. Eu, quando estava cantando agora esse estribilho, pode ficar em pé que eu não demoro muito. Eu me lembrei do meu pai. Olha quantos desafios. E papai não era um líder na igreja. Ele nunca dirigiu uma classe, talvez. Eu nunca tenha sabido disso. Nunca pregou num púlpito. Mas algumas vezes a gente via que papai tinha uma coragem sobrenatural. E ele tomava atitude. Tomava atitude. Em palavras, ações e atitudes. Não é só da boca para fora, é em atitude. Quando surgir o desafio, você vai ter que tomar atitude. Pastor Luiz Rogério, que pregou aqui naquele dia, ele me contou depois, a gente conversando, ele me disse que o comandante lá, superior a ele, virou um dia para ele e falou assim: olha aqui, assina esse negócio aqui, porque tem um tal. Ele falou: mas eu não vi esse negócio chegar. Não, mas é porque tem que comprovar, e então não chegou. Comandante, o senhor me desculpe, mas eu não vou assinar. O senhor pode me mandar para onde o senhor quiser, mas eu não vou assinar, porque amanhã o senhor não vai confiar em mim. E eu estou traindo o meu Deus. Tem gente que depois lá na frente sofre um... Eu não estou dizendo que quem sofre é porque... Não é isso. Cada um avalie. Mas tem gente que lá na frente sofre, sabe por quê? Porque não teve atitude agora. Não teve atitude agora. Eu estava ouvindo ontem à noite, eu parei um pouquinho, fui estudar, estava preparando sermão. E aí, alguém postou que o filho do pastor Pascoal Piragino estava pregando naquele horário num programa. Aí eu ouvia e continuava estudando. E ele contou uma história interessante, como me abençoou. Eu nunca ouvi aquele moço pessoalmente. E nem tinha ouvido também online. Ele contou que uma situação na África, um lugar lá, para se casar oficialmente, tinha que dar lá um dote, um negócio, e um jovem não tinha condições. Ele era cristão. E ele revelou aquilo na igreja, e a igreja orou por ele. Orou. E sem saber de nada, era um dote violento lá. Alguém em algum lugar foi despertado por Deus a oferecer uma oferta missionária. E recebeu a instrução: manda lá para tal lugar. E chegou lá. Só quando chegou lá, aquele jovem não pôde receber aquela manifestação da graça de Deus, porque ele não fora capaz de esperar. Ele fugiu com a moça. O que Deus tinha preservado e preparado para ele, reservado e preparado, ele não esperou o tempo e perdeu a manifestação. Pode sentar e vamos orar em silêncio. Em palavras,
ações e atitudes. Não tenha medo de atitudes. Os desafios vão surgir. E pode ser que hoje você tenha um grande desafio. Haja segundo a vontade do Senhor. Nosso Deus e Pai. Senhor, às vezes os desafios são tão tremendos, são tão gigantes, tão aterrorizadores, que nós nos sentimos como gafanhotos. E se, ó Deus, alimentarmos esse gigante que se forma dentro de nós, a gente nada realiza e nada faz pelo teu reino aqui na terra. E, ó Deus, tudo passa a ser uma questão racional, explicada, imaginada dentro dos padrões da racionalidade. Mas, Senhor, o Senhor prometeu, o Senhor nos preparou, só depende de nós, Senhor. Então nos ajuda no dia a dia, na nossa vida como família, na nossa vida como pessoa, como profissional, como igreja, a ver os desafios, Senhor, com outros olhos e alcançá-los para a tua honra, para a tua glória. Muito obrigado. Eu te peço, Senhor, que o Senhor não tire nenhum desafio da nossa frente. Eu te peço que o Senhor nos dê sensibilidade espiritual, entendimento da tua palavra e obediência aos teus ensinos, para que a gente os enfrentem e eles sejam vencidos no nome de Jesus. E a gente avance para outros ainda maiores. Não para soberba pessoal, Senhor, mas para a tua honra e glória, no precioso nome do nosso Salvador, aquele que venceu o maior desafio por nós, o desafio que a gente não podia vencer, o Senhor venceu por nós. Muito obrigado. Amém e amém. Deus te abençoe. Até à noite, se Deus quiser. Celebra